Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Igreja Luterana de Interlagos, da nossa série A Bíblia ao longo do ano. Estamos dando início hoje, no dia 28 de julho, ao estudo de um novo livro, o livro do profeta Jeremias. Vamos estudar o nosso segundo profeta maior, Jeremias. Vamos juntos? Iniciando pela introdução, como normalmente fazemos, e temos aqui alguns destaques para lembrarmos a respeito do livro do profeta Jeremias. Jeremias foi um profeta chamado ainda muito jovem, e isso, claro, vai trazer muitas consequências para a sua vida e para o seu ministério profético, uma vez que normalmente as pessoas vão dar mais atenção, e ainda mais naquele período, naquela época e naquela cultura, para pessoas com maior idade. E Jeremias, portanto, vai enfrentar a sua própria idade como um obstáculo. E Jeremias vai ter também, por ser jovem, um longo ministério. Ele vai realizar um longo ministério e é algo que vai chamar atenção também, porque Deus escolheu Jeremias jovem, não foi à toa. Foi porque ele precisava de um profeta com um longo ministério. O nome de Jeremias significava algo como Yahweh lança, né? Yahweh envia. E ele foi levado para o Egito, mas depois, mesmo lá, continuou profetizando. Ele era proveniente de uma cidade próxima a Jerusalém, portanto, no Reino do Sul. E o maior livro entre os profetas maiores é exatamente este, o livro do profeta Jeremias. Maior em extensão e também, para muitos, em grandeza teológica. Ele foi tocado pela mensagem de quebrantamento. E é essa mensagem principal que ele vai levar aos seus ouvintes. E é um livro que leva o nome do autor e revela o coração deste. Foi contemporâneo de vários reis e ele não foi organizado em uma ordem cronológica. Tinha um secretário chamado Baruque, que muitas vezes vai escrever para Jeremias. Então, estes os principais destaques iniciais que podemos elencar nesta introdução ao livro do profeta Jeremias. Lembrando sempre do convite que eu faço a todos que vejam o vídeo The Bible Project de cada um dos livros da Bíblia e fica o convite também para você ver a respeito do livro do profeta Jeremias, com as suas divisões e com a sua lógica, numa visão panorâmica. Em rápidos minutos você tem acesso, por meio deste vídeo, ao que Jeremias vai trazer como um todo. E vamos, sem mais delongas, iniciando pela leitura do capítulo 1 do livro do profeta Jeremias. Jeremias, de fato, vai ser um livro marcante, vai ser um livro que vamos nos concentrar nos próximos dias, nas próximas semanas. Então fica o convite, não deixe de acompanhar conosco a leitura deste livro. E vamos à leitura do capítulo 1, que temos como destaques o chamado de Jeremias, a visão do ramo de amendoeira e a visão da panela. São 19 versículos. Vamos à leitura na Nova Almeida atualizada. Palavras de Jeremias, filho de Hilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon e rei de Judá. Veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse:
Não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar, você irá. E tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse, eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Então temos a visão do ramo de amendoeira. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, o que você está vendo, Jeremias? Respondi, vejo um ramo de amendoeira. O Senhor me disse, você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Então temos a visão da panela. Outra vez a palavra do Senhor veio a mim dizendo, o que você está vendo? Eu respondi, vejo uma panela fervendo, cuja boca se inclina do norte para cá. Então o Senhor disse, do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor. Elas virão, e cada reino porá o seu trono à entrada dos portões de Jerusalém, e contra todas as suas muralhas ao redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei as minhas sentenças contra os moradores dessas cidades, por causa de toda a maldade deles, pois me abandonaram, queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Você, Jeremias, prepare-se e vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar a você. Não se assuste por causa deles, para que eu não tenha de fazer com que você fique assustado na presença deles. Quanto a mim, eis que hoje ponho você por cidade fortificada, por coluna de fogo, de ferro, aliás, e por muralha de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra as suas autoridades, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Eis o capítulo 1 do livro do profeta Jeremias. No comentário da Bíblia da Reforma, nós percebemos que a data era possivelmente, aliás, no comentário da Sociedade Bíblica, a data era 627 a.C. E Jeremias era um jovem, provavelmente com um pouco mais de 20 anos, e tão relutante em se tornar porta-voz de Deus, quanto Moisés havia sido antes dele. Mas de uma coisa ele não tinha dúvida, a sua mensagem era uma palavra do próprio Deus. A mim veio a palavra do Senhor, diz Jeremias. É um refrão que se repete no livro do início ao fim. E nisto se baseava a sua certeza, e era isto que o impelia em sua missão. Jeremias logo recebeu uma visão. Deus mostrou e explicou ao profeta o que ele iria fazer, o que Jeremias deveria dizer ao povo. Eles não estariam dispostos a ouvir, estariam contra Jeremias desde o início, mas Deus o protegeria. O padrão de toda a vida de Jeremias foi determinado nesse seu primeiro encontro com Deus. Vamos ao capítulo 2, onde nós temos como destaques o amor de Deus e a rebeldia do povo, a infidelidade sem igual e Israel adorando a Baal. É um capítulo mais extenso, de 37 versículos. Vamos à leitura. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo, vai e proclame diante do povo de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem, do seu amor quando noiva, e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoravam se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Escutem a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça os pais de vocês acharam em mim, para que se afastassem de mim, seguindo os ídolos sem valor e se tornando eles mesmos sem valor? Eles não perguntaram onde está o Senhor, que nos tirou da terra do Egito e nos guiou pelo deserto por uma terra árida e cheia de covas, por uma terra de sequidão e sombras de morte, por uma terra em que ninguém passava e na qual não morava ninguém? Eu os trouxe para uma terra fértil, para que vocês comessem o seu fruto e as coisas boas que ela tem.
Mas depois de entrar, vocês contaminaram a minha terra e fizeram da minha herança uma abominação. Os sacerdotes não perguntaram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores se revoltaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas que não têm proveito algum. E assim nós vimos que Deus demonstrou amor a um povo que era rebelde e que voltou suas costas para Deus. Infidelidade sem igual. Portanto, ainda entrarei em litígio com vocês, diz o Senhor, no versículo 9, e até com os filhos dos filhos de vocês entrarei em litígio. Vão às terras do mar de Chipre e vejam, mandem mensageiros a Quedar e observem com atenção. Vejam se já aconteceu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Fiquem espantados com isto, ó céus. Fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor. Porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas que não retêm as águas. Por acaso Israel é escravo ou servo nascido em casa? Por que então veio a ser presa de outros? Os leões novos rugiram contra ele e levantaram a sua voz. Fizeram da terra de Israel uma desolação. As suas cidades estão queimadas e não há quem nelas habite. Até os moradores de Mênfis e de Táfnis raparam o alto da cabeça de Israel. Por acaso isso não aconteceu com você porque você abandonou o Senhor seu Deus, quando ele o guiava pelo caminho? E agora, que lucro você terá indo ao Egito para beber as águas do Nilo? Ou indo à Assíria para beber as águas do Eufrates? A sua própria maldade o castigará, e as suas infidelidades o repreenderão. Saiba, pois, e veja como é mau e quão amargo é deixar o Senhor seu Deus, e não ter temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. E para piorar a situação, Israel adorou Baal. É o que vemos a partir do versículo 20. Porque há muito tempo quebrei o seu jugo e rompi as ataduras que o prendiam, mas você disse: não quero te servir. Pois em todos os montes altos e debaixo de todas as árvores frondosas você se deitava e se prostituía. Eu mesmo a plantei como videira excelente, da semente mais pura. Como então você se tornou uma planta degenerada, como de videira brava? Mesmo que você se lave com salitre e use muito sabão, a mancha da sua iniquidade continua diante de mim, diz o Senhor Deus. Como é que você pode dizer: não estou manchada, nem fui atrás dos Baalins? Veja os seus rastros no vale e reconheça o que você fez. Você é como uma jovem camela de pés ligeiros, que anda zigue-zagueando pelo caminho. Você é como uma jumenta selvagem, acostumada ao deserto, e que no ardor do cio fareja o vento. Quem a impediria de satisfazer o seu desejo? Os que a procuram não têm de fatigar-se, no mês dela a acharão. Evite andar por aí com pés descalços e não deixe a sua garganta com sede. Mas você diz: não, é inútil, porque amo os estranhos e é atrás deles que eu vou. Como um ladrão se envergonha quando o apanham, assim ficarão envergonhados os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas. Eles dizem a um pedaço de madeira: você é o meu pai, e à pedra você me deu a luz. Pois me viraram as costas e não o rosto. Mas na hora da angústia dizem: levanta-te e salva-nos. Onde estão os deuses que vocês fizeram para vocês mesmos? Eles que se levantem, se é que podem salvá-los na hora da calamidade. Porque os seus deuses, ó Judá, são tantos quantas as suas cidades. Por que vocês querem discutir comigo? Todos vocês transgrediram contra mim, diz o Senhor. Em vão castiguei os filhos de vocês, eles não aceitaram a minha disciplina. Como leão destruidor, a espada que está na mão de vocês devorou seus profetas. Vocês desta geração considerem a palavra do Senhor. Será que eu tenho sido um deserto para Israel, ou uma terra da mais espessa escuridão? Porque então o meu povo diz: somos livres para fazer o que quisermos. Jamais voltaremos para ti? Por acaso uma virgem se esquece dos seus enfeites? Ou uma noiva se esquece do seu véu? Mas o meu povo se esqueceu de mim por dias sem fim. Como você sabe dispor bem os seus caminhos para buscar o amor? Pois você poderia ensinar até as mulheres perdidas,
Nas bordas das suas roupas se achou também o sangue de pobres e inocentes, que não foram surpreendidos no ato de roubar. Apesar de todas estas coisas, você ainda diz: estou inocente. Certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contra você, porque você diz: não pequei. Porque você é tão leviana e fica sempre mudando de rumo? Também pelo Egito você será envergonhada, assim como foi envergonhada pela Assíria. Também do Egito você sairá com as mãos sobre a cabeça, porque o Senhor rejeitou aqueles em quem você confia, e você não será bem-sucedida com a ajuda deles. Este é o duro capítulo 2, que fala da infidelidade do povo de Deus. Os capítulos 2 a 24 reúnem contra Judá e Jerusalém. Jeremias começa com uma descrição singela do primeiro amor, lá do capítulo 2, versículos 1 a 3. A época em que o povo era fiel a Deus, quando Deus o guiou para sua nova terra, protegendo do perigo. Mas, uma vez em Canaã, Israel traiu a Deus. E agora Deus apresentou sua causa contra eles. As nações pagãs, pelo menos, eram leais a seus ídolos, ao contrário do povo do Deus vivo. A culpa deles é apresentada numa série de descrições marcantes. Eles preferiam sua própria água poluída à fonte de água fresca oferecida por Deus. Preferiam pedir ajuda ao Egito e à Assíria, em vez de confiar em Deus. A vinha de Israel se tornou uma vinha brava, com uma esposa transformada em prostituta qualquer. A nação correu atrás de deuses estrangeiros. E assim nós temos uma descrição terrível de Israel e da sua infidelidade. Vamos a mais infidelidade no capítulo 3, a infidelidade do povo, a necessidade do arrependimento e um convite ao arrependimento. Vamos à leitura destes 25 versículos. Se um homem repudiar a sua mulher e ela o deixar e se tornar esposa de outro homem, será que o primeiro marido poderá voltar para ela? Não seria aquela terra totalmente contaminada por causa disso? Ora, você se prostituiu com muitos amantes e ainda assim quer voltar para mim? Diz o Senhor. Levante os olhos aos lugares altos e veja, onde você não se prostituiu? Na beira dos caminhos você se assentava à espera deles, como o árabe se assenta no deserto. E assim você contaminou a terra com a sua prostituição e com a sua maldade. É por isso que não tem chovido e a chuva fora de época não veio. Mas você tem a fronte de prostituta e não quer se envergonhar. Não é fato que agora mesmo você me invoca, dizendo: meu pai, tu és meu amigo desde a minha mocidade, conservarás para sempre a tua ira, ou a reterás até o fim? Sim, isso é o que você diz, mas comete maldade, até não poder mais. Então nós temos a necessidade do arrependimento. Nos dias do rei Josias, o Senhor me disse: você viu o que fez a rebelde Israel? Foi a todos os montes altos e ficou debaixo de todas as árvores frondosas para entregar-se à prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua traiçoeira irmã Judá viu isso. Quando por causa de tudo isso, por ter ela cometido adultério, eu despedi a rebelde Israel e lhe dei carta de divórcio, vi que a irmã dela, a traiçoeira Judá, não ficou com medo, mas também ela foi e se entregou à prostituição. E aconteceu que, pela facilidade com que se entregou à prostituição, ela contaminou a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores. Apesar de tudo isso, a irmã dela, a traiçoeira Judá, não voltou para mim de todo o coração, mas fingidamente, diz o Senhor. O Senhor me disse: a rebelde Israel se mostrou mais justa do que a traiçoeira Judá. Vá, pois, e proclame estas palavras para o lado do norte, dizendo: volte, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre você, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Então somente reconheça a sua iniquidade, reconheça que você transgrediu contra o Senhor seu Deus, e que você se prostituiu com os estranhos debaixo de todas as árvores frondosas, e não deu ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Voltem para mim, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu é que sou o esposo de vocês. Eu os tomarei, 1 de cada cidade e 2 de cada família, e os levarei
a Sião. Darei a vocês pastores segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. E quando vocês se multiplicarem, se tornarem fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Naquele tempo, chamarão Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias a casa de Judá andará com a casa de Israel, e elas virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança aos pais de vocês. E por último, um convite ao arrependimento. Eu disse a mim mesmo, como eu gostaria de colocá-la entre os filhos e dar-lhe a terra desejável, a mais bela herança das nações. Pensei que você me chamaria de pai e não se desviaria de mim. Mas assim como a mulher que com traição se afasta do seu marido, assim você foi infiel para comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouve uma voz, o pranto e as súplicas dos filhos de Israel, porque eles perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Voltem, filhos rebeldes, eu curarei as suas rebeliões. O povo responde, eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor nosso Deus. E na verdade não passa de ilusão o que vem das colinas, o barulho que vem das montanhas. Na verdade, a salvação de Israel está no Senhor, nosso Deus. Mas, desde a nossa juventude, a coisa vergonhosa devorou o trabalho de nossos pais, as suas ovelhas e o seu gado, os seus filhos e as suas filhas. Devíamos nos prostrar em nossa vergonha e deixar que a nossa desonra nos cubra, porque temos pecado contra o Senhor, nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor, nosso Deus. Essa leitura do capítulo 3, onde nós temos aqui o comentário no manual da SBB. Israel aqui se refere ao Reino do Norte, cujo povo havia sido levado para o exílio um século antes, em 722 a.C. As reformas religiosas do rei Josias, começadas em 621 a.C., embora extensivas, não mudaram o coração do povo. Deus diz que o povo não voltou a ele com sinceridade, era apenas fingimento. E Deus ainda estava pronto a salvar o seu povo, se eles realmente se arrependessem. Ele os traria de volta do exílio como nação unida, cuja adoração seria uma realidade viva e não um mero ritual. O capítulo 3 e a sua explicação. Vamos ao último capítulo de hoje, o capítulo 4, onde nós temos como destaques a volta para Deus, o mal vem do norte, a tristeza de Jeremias e a destruição futura. Vamos à leitura. Se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se remover as suas abominações de diante de mim, você não mais andará sem rumo. Se jurar em verdade, em juízo e em justiça, dizendo, tão certo como vive o Senhor, então nele serão benditas as nações e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrem os campos não cultivados e não semeiem no meio dos espinhos. Deixem-se circuncidar para o Senhor. Circuncidem o seu coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo por causa da maldade do que vocês fazem e queime, sem que haja quem o possa apagar. Mas o mal vem do norte. Diz o versículo 5, anunciem em Judá, proclamem em Jerusalém e digam, toquem a trombeta na terra, gritem bem alto, dizendo, reúnam-se e entremos nas cidades fortificadas. Levantem um estandarte, fujam e não se detenham no caminho, porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição. Um leão já subiu do seu esconderijo, um destruidor das nações já partiu, já deixou o seu lugar para fazer desta terra uma desolação, a fim de que as suas cidades, ó Judá, sejam destruídas e fiquem desabitadas. Por isso, vistam roupa feita de pano de saco, lamentem e uivem, porque o furor da ira do Senhor não se desviou de nós. Naquele dia, diz o Senhor, o rei e as autoridades perderão a coragem, os sacerdotes ficarão pasmados e os profetas espantados. Então eu disse,
Ah, Senhor Deus, na verdade enganaste completamente este povo e Jerusalém, dizendo, vocês terão paz, quando uma espada lhes penetra até a alma. Naquele tempo se dirá a este povo e à cidade de Jerusalém, um vento abrasador vindo dos lugares altos do deserto, sopra na direção da filha do meu povo, não para peneirar, nem para limpar. Um vento mais forte do que este virá ainda da minha parte, e então também eu pronunciarei a sentença contra eles. Eis que o destruidor avança como as nuvens, os seus carros de guerra são como a tempestade, os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, estamos perdidos. Lave a maldade do seu coração, ó Jerusalém, para que você seja salva. Até quando você abrigará esses seus maus pensamentos? Uma voz se faz ouvir desde Dan, e anuncia a calamidade desde a região montanhosa de Efraim. Anunciem isto às nações e proclamem contra Jerusalém. De uma terra longínqua, vêm sitiadores, e levantam a voz contra as cidades de Judá. Como os guardas de um campo, eles cercam Jerusalém, porque ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. A sua conduta e as suas obras fizeram vir estas coisas sobre você, ó Jerusalém. A sua calamidade, que é amarga, atinge até o seu coração. E então temos a tristeza de Jeremias por causa do seu povo. Ah, meu coração, eu me contorço em dores. Ó, as paredes do meu coração. Meu coração se agita, não posso ficar calado porque ouvi o som da trombeta e os gritos de guerra. Golpe sobre golpe se anuncia, pois a terra toda já está destruída. De repente, foram destruídas as minhas tendas. No momento, foram rasgadas as suas lonas. Até quando terei de ver o estandarte do inimigo? Terei de ouvir o som da trombeta? O meu povo é insensato, eles não me conhecem, são filhos tolos. Eles não têm entendimento, são sábios para o mal e não sabem fazer o bem. E então temos a destruição futura. Olhei para a terra e eis que ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus e eles não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todas as colinas estremeciam. Olhei e eis que não havia ninguém, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto. E todas as suas cidades estavam derrubadas em ruínas, diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor, toda a terra será devastada, porém não vou destruí-la completamente. Por isso a terra pranteará, e os céus lá em cima escurecerão. Porque falei, resolvi, não mudo de ideia, nem volto atrás. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros, todas as cidades fogem. Entram pelas selvas e sobem pelos penhascos, todas as cidades ficam abandonadas e já ninguém habita nelas. E você, cidade destruída, por que está fazendo isso? Por que se veste de escarlate, se enfeita com joias de ouro e se pinta em volta dos olhos? Se é em vão que você se embeleza? Os seus amantes a desprezam e querem matá-la, porque ouço um grito como de parturiente, uma angústia como da mulher que está dando à luz o seu primeiro filho. É o grito da filha de Sião, ofegante, que estende as mãos dizendo, ai de mim agora, porque a minha alma desfalece diante dos assassinos. Este o pesado, capítulo 4, que traz um desastre que é iminente. Destruição e devastação estavam prestes a cair sobre Judá. Jeremias recebeu uma antevisão da ruína da nação diante do exército babilônio. E isto o encheu de horror inexprimível e de uma grande tristeza. Essa leitura, o estudo dos capítulos 1, 2, 3 e 4 do livro do profeta Jeremias. Vamos agora à retomada dos ensinamentos com base nos comentários da Bíblia da Reforma. Lá no capítulo 1, nós vimos que Jeremias registra os detalhes do seu chamado ao ministério profético, incluindo 2 visões e as promessas de que Deus estaria com ele. Por meio de Jeremias, Deus desejava advertir seu povo sobre o iminente juízo dos seus pecados. Idolatria e imoralidade trazem, por fim, desgraça sobre os pecadores. No capítulo 2, por meio de Jeremias, Deus apresenta acusações contra o seu povo por quebrar a aliança com ele.
Ele usa a poderosa imagem da infidelidade matrimonial, um crime capital sob a lei mosaica, para mostrar claramente a gravidade da acusação. No capítulo 3, o arrependimento temporário de Judá é apenas superficial. Seus corações ainda vagueiam longe do Senhor. Jeremias oferece um vislumbre de esperança para as tribos do norte, revelando o plano de Deus de resgatar, no futuro, um remanescente do seu povo. E no capítulo 4, por meio de Jeremias, Deus anuncia juízo contra o seu povo e o adverte sobre o irresistível avanço inimigo vindo do norte. Como um vento com força de furacão, os exércitos babilônicos varrerão Judá para longe, deixando apenas alguns sobreviventes. E assim nós percebemos que a esperança do profeta Jeremias não estava no tempo em que ele vivia. Estava, assim, naquele que viria, no Messias, na cruz do Calvário. Em vários momentos vocês verão, hoje foi apenas o primeiro estudo de Jeremias, que Jeremias vai sofrer muito. E o seu sofrimento vai se assemelhar, de certo modo, ao sofrimento do Messias. Mas não é no sofrimento de Jeremias que está a salvação, mas sim em tudo aquilo que Jesus fez por você e por mim, e também por Jeremias. Eu espero que o estudo de hoje tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano, e amanhã retornaremos com mais 4 capítulos do livro do profeta Jeremias. Fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.